Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do tema de hoje, né? Que é o que é a ignorância espiritual, né? O que é isso, pessoal? A gente viu que essa ignorância espiritual é a falta de conhecimento, né? É um estado que a nossa consciência está na ignorância, então, por causa da falta do conhecimento espiritual, principalmente de saber quem é a gente, para onde a gente vai, é, não só existe essa realidade, entende? Então, a gente está ignorante dessas nuances todas, tá? Por quê? Porque existia um plano de que a gente não ficasse sabendo disso, para que a gente não evoluísse, porque o plano de Deus aqui é para que a gente evolua espiritualmente e alcance níveis dimensionais, níveis superiores. Então, o que é que a Matrix fez, o inimigo aí, Satanás, o que mais que vocês dão nome aí para essa energia negativa? Você tirar você de que você não expanda a consciência, porque ele sabe que você é um Deus, tem uma centelha divina, né, dentro de você, e ele não quer que você trabalhe esse lado da centelha divina para colocar bondade aqui, colocar a verdade aqui. Ele não quer isso, tá? Aqui não é lugar disso. Então, o príncipe deste mundo não quer que pessoas façam isso, tá? Entende, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira parte. E aí eu coloquei uma pergunta. Por que não temos que vibrar nesse estado de consciência? Porque se a gente fica nesse estado de consciência, na ignorância, a gente está vibrando baixo e o quê? A gente está propício a espíritos dominarem a gente, sabe? Atacarem a gente espiritualmente, tá, pessoal? É isso que acontece, por isso que a gente tem que vibrar, porque a gente não vai evoluir espiritualmente, por isso que a gente não tem que ficar, tá? A gente pode estar na ignorância no começo, mas a gente tem que ir buscando o conhecimento espiritual, que é essa conexão com o nosso Deus, porque toda verdade e conhecimento está dentro da gente, tá, pessoal? Está dentro da gente. Mas porque a gente não se conecta com essa parte divina que está dentro da gente. Aí a gente fica na ignorância. O que é que acontece? É isso que acontece, tá? Que a gente fica fazendo aqui o que a maioria da humanidade está fazendo agora. Crise, guerra, crime, e aí por aí vai, tá? É isso que acontece. Então, aonde a gente parou? Ele disse: o objetivo integrante da nossa existência só pode ser a posse, o poder, a alegria da nossa autotransformação, através da ampliação do nosso conhecimento com os seres divinos. Então, com o conhecimento que a gente recebe desse Deus da espiritualidade, para a gente se autotransformar. Transformar quem? A nossa consciência. Ela expandir. E você sabe que a Matrix não quer. Não, 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 isso aqui não. Expandir consciência aqui. Então, por isso eu, como outros aí espiritualistas que estão falando de espiritualidade, sinceramente, de coração, essas pessoas são atacadas, tá? Aqui não pode falar disso, tá proibido. Tá proibido, tá? Aqui não pode falar de espiritualidade. Você pode falar de religião, você pode falar de outra coisa, mas espiritualidade, negócio conexão com Deus, que negócio é esse? Não, 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 aqui não, tá? Então, a gente que está assim falando para despertar consciência, não pode falar sobre isso, tá?
E o pior de tudo é que vocês têm resistência, tá? Porque você já vem doutrinado por algum grupo religioso há muito tempo, né? Então, uma coisa assim nova, uma coisa. Não, isso, tá? Mas é o quê? Eu só estou consertando alguns erros que existem aí. Em cada grupo religioso existe erro aí, tá, pessoal? Então, só estou pegando aquilo que é verdade e tirando aqueles erros que precisa ser tirado. Mas você pode continuar a sua jornada, tá? Mas tirando aquele erro, aquela nuvem negra que está na sua consciência. É o meu trabalho aqui. Por isso que todos os meus tópicos aí você vê o que é isso, o que é aquilo, o que é porque temos que vibrar alto, o que é, entende? Eu tô trazendo para você pensar, tá? Não tô empurrando para você, isso é verdade. Você tem que aceitar, senão você vai ser amaldiçoado. Igreja, tem igreja que fala assim, pessoal. Se você não aceitar, você vai ser amaldiçoado por Deus. Tá, pessoal? Não é fácil, pessoal, tá? E você vai ser dominado. Se você ficar nesse estado, vibrando, nesse estado de consciência na ignorância, você vai ser manipulado por pessoas aí, às vezes até que não tenham a mente, né? Uma consciência evoluída. Então, consciências malignas, né? Que tem um conhecimento, mas não passe aí, vai ludibriar você, vai enganar você para, como é que se diz? Conseguir o que ele quer. Dinheiro, movimento que vocês. E isso foi o que aconteceu, tá, pessoal? Ao longo da história aí, é isso que aconteceu, tá? Agora, tá sendo quebrado, tá? Porque estão surgindo o despertar da consciência, pessoas que estão se colocando verdadeiramente na espiritualidade. Alguns já caíram, alguns que não estavam, na verdade, com o coração sincero, já caíram. Mas aqueles que verdadeiramente está com a sinceridade querendo a espiritualidade, ele vai permanecer. Por mais que ele tome pancada, né? Fazer igual o apóstolo Paulo, tome 40 chibatadas, ele vai permanecer falando da espiritualidade. Tá? Não é fácil, pessoal. A vida da gente espiritualista que quer fazer o bem, tá, pessoal? Não é fácil. Aqui nessa realidade, não é fácil. Então, aonde a gente parou? A gente parou aqui, não foi? No conhecimento dos seres divinos. Aí, continuando, quando entendemos mesmo por meio de influência intuitiva a verdadeira natureza da criação divina, é a real relação existente entre esta criação e nós mesmos. E quando compreendemos que estamos cegos pelas influências da ignorância espiritual, o que nos faz esquecer nosso verdadeiro eu, self, trazendo todo o sofrimento. Então, pessoal, por isso que eu quero que você, não é só aqui eu estudar passando, eu quero que você também se conecte com a sua essência divina, tá? Da sua criação divina, né? A sua natureza, sua verdadeira natureza divina. O qual que é por meio da inferência intuitiva, então, que vai trazer intuição a você. O espírito, a espiritualidade vai guiar você pela verdade. Porque aqui nesse mundo agora tem a dualidade, está uma confusão muito grande, pessoal. Olha aí, olha quantos grupinhos cada um diz aí que é verdade. Aí qual é que você vai encontrar a verdade? Se você for igual eu, que passou por vários grupos religiosos e cada um dizia que estava com a verdade. E agora? Aonde é que eu escolho ser? Aonde é que eu vou? Você entende que você precisa da direção do Espírito de Deus, dessa intuição, dessa centelha divina guiar você? A gente precisa. Então não é só você vir aqui estudar, é você buscar também de coração, com sentimento, a conexão com a sua espiritualidade, tá?
Aí ele fala, e quando compreendemos que estamos cegos pela influência da ignorância, é o que faz com que a gente esqueça o verdadeiro eu. Então, você esquece do seu verdadeiro self, seu verdadeiro eu, que é espiritual, que é uma essência divina. Quando você está cego pela influência espiritual, é isso que está acontecendo com as pessoas, pessoal. É por isso que ela não sabe quem é ela, não sabe de onde ela veio, para onde ela vai. Ela pensa que é o corpo aqui. Então a consciência dela se atrela, se identifica com o ego. E a consciência dela é para se identificar com o ser divino, que é a verdadeira natureza divina, a essência dela. Tá? É isso que acontece com essas pessoas quando estão na ignorância. Então, qual é a minha pergunta? Por que não temos que vibrar nesse estado de consciência? Porque esse estado da ignorância espiritual, né, é um estado de que você vai esquecer seu verdadeiro eu, trazendo todo o sofrimento para a sua vida. Tá? Então vai ser isso que vai acontecer. Por isso que a gente não tem que vibrar. Por isso, quando a pessoa desperta, ela começa a perceber que ela não é o corpo, que existe a realidade. Ela começa a buscar trabalhar isso, tá, pessoal? Uma pessoa que não despertou ainda, ela está buscando coisa terrena aqui, porque ela está pensando que é aqui que é a verdade. Olha, já começou. Começou. Ele nem comeu. Já começou. Tá primeiro. Tá vendo? Aí, ó. É só eu vir gravar que é assim, tá, pessoal? Não sei o que é, tá? Aí ele fala, aqui, trazendo sofrimento. Então, traz sofrimento para quem? Para a nossa consciência, tá? Consciência fica doente. Então, se a sua consciência está doente, enferma espiritualmente, pela ignorância espiritual, o seu corpo vai sentir a mesma coisa, tá? Aí ele fala, a libertação do sofrimento, da submissão da lesão se torna, então, resultante na nossa vida. Então, é isso que Cristo veio fazer, libertar a gente desse sofrimento, dessa submissão a essa ilusão aqui, para você fazer você desprender desse ego, da ilusão que você está acreditando que é verdade. É isso que Cristo veio fazer, tá? Porque o seu sofrimento está tudo nessa ilusão. É isso que Cristo veio libertar, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ao atingirmos essa libertação, nos tornaremos livres das inquietações imediatistas do problema, e todos os anseios do coração e alma serão manifestados para que o nosso objetivo final de vida plena seja realizado. Então, quando você atinge a frequência da libertação, né, pessoal? Você se torna livre das inquietações imediatistas, das inquietações desse mundo, dos problemas e de todo anseio do coração. E a alma será manifestada. Então, sua alma, sua essência divina vai se manifestar. Então, é isso que não quer, tá? A Matrix, não, isso aqui não, tá? No objetivo final de uma vida plena seja realizada, entende? Então, você só vai atingir essa liberação, como? Essa libertação como? Quando você despertar a consciência. Sem o despertar da consciência, você não atinge a energia de libertação, a sua consciência do ego, das coisas aqui. Tá? A libertação não é ir para a igreja lá no culto de libertação. Ah, vamos fazer o culto de libertação. Olha lá, é isso? Não é isso, pessoal. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque muitas pessoas já fizeram isso, até eu mesmo. Eu pensava assim, que estava liberto
das coisas do ego. Eu pensava que eu estava liberto. Já fui para muito culto de libertação. E por que eu não ficava liberto? Eu sinto muito, tá, pessoal? Existe aí o engano, tá? Aí aconteceu isso, pessoal. Porque você só vai ser liberto bem quando desperta a consciência. Aí é que você é liberto, verdadeiramente. Por isso que Cristo fala, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é através do conhecer a verdade. Não é através como é que se diz? De fazer um culto de libertação lá na igreja e tal. Eu já fui para muitos, tá, pessoal? E não estava liberto. Aí ele fala, a ignorância significa não enxergar, não ver, desconhecer por completo. Então, a ignorância espiritual é você não enxergar. Não enxergar o quê? O que é que a gente precisa enxergar? A verdade, pessoal, tá? A gente não enxerga. Não vê, desconhece por completo. Aí ele fala, nada é pior do que viver numa casa onde as próprias pessoas da família ignoram um ao outro. É tipo você tá ignorando um ao outro, pessoal. Vê, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve. É igual a mesma coisa que a gente faz. Escuta a palavra, escuta a Bíblia, escuta as coisas, mas não vê, não ouve e não se é liberto. Porque está cego pela ignorância espiritual. Foi isso que até Paulo falou, né? Eles estão obscurecido o coração pela dureza do. Então, quando você endurece, pessoal, você vai ter dificuldade de encontrar a verdade, tá? Aí ele fala, a ignorância espiritual é literalmente o desconhecido brutal do que acontece no mundo espiritual. Então você não tem conhecimento nenhum, tá dormindo espiritualmente. O homem prudente sabe julgar o fato da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusão enganosa. Provérbio 14, 8. Olha aí, ele colocou um versículo aqui, tá? Da Bíblia, tá, pessoal? Provérbio 14, 8. Então, a mente do tolo é cheia de ilusão enganosa. Então, a mente dele está aqui presa nessa ilusão. Está enganando ele. Mas o homem prudente, o homem que está com conhecimento, né? A ignorância não vai ter poder sobre ele, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? Ele fala mais, o ignorante tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não usa. Principalmente para falar contra si mesmo. Porque não sabe do mal que uma palavra maldita pode causar. A verdade é que a ignorância espiritual causa sofrimento terrível na vida de uma pessoa. Então, você vê que um líder, uma pessoa que estiver na ignorância, pessoal, ele não está vendo nada, não está ouvindo, está falando da ignorância dele. Então, vai causar um mal para ele e para outras pessoas. Porque a palavra maldita que sai da boca, o engano que sai da boca dele, a verdade é que a ignorância causa sofrimento. Olha aí, pessoal, quantos líderes estão passando engano para as pessoas e as pessoas na ignorância. Olha aí. No meu canal aqui tem várias pessoas dessas que estavam assim, pessoal. Nossa, e a mente confusa, perturbada, sabe? Tem gente que até que já está com ansiedade, outras já estão caindo até em depressão. Tem aí, pessoal, tá? No meio até evangélico, tá? Mas isso são escondidos, tá? Eles não vão falar isso para vocês. Os consultórios aí, os psicanalistas, como é que se diz?
o psicólogo, né? Os terapeutas, eles sabem aí. As pessoas que são de igreja evangélica. Porque vão ficar loucos, pessoal. Pela loucura que essas pessoas introduziram ali, tá? Então, tudo aí procurando a terapia, os terapeutas estão tudo ficando louco. Agora, só que os psicólogos têm um código de não abrir nada de falar se a pessoa é evangélica ou não. Mas olha aí, eles sabem, tá? Pessoas com mediunidade, a maioria deles foram parar tudo lá no manicômio. Aqui em Salvador é o Juliano Moreira. Tá, pessoal? Por causa disso, por causa de coisas que foram colocadas por pessoas que falavam ignorantemente, não tem conhecimento, não vê, então um cego está guiando outro cego, está levando para a ignorância, então vai trazer sofrimento tanto para a vida dele, como para a vida das outras pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, a ignorância espiritual é a raiz de males terríveis e procedência de conflito, desacertos, erros e às vezes irreversíveis. Às vezes não vai dar para reverter na vida de um homem e da mulher que não busca o conhecimento com profundidade das coisas de Deus. Então, se você não busca o conhecimento com profundidade, você fica aí, menina, aí nesse raso, você vai ser levado aí por essas pessoas. Por isso que você tem que ir com profundidade. Aqui é por isso que eu dou aqui com profundidade. Você tem que ir para que você se torne um adulto. Entende? Aquele que não quer buscar o conhecimento, não quer se aprofundar, ele vai ficar como que ele vai ser levado aí. Tá? E aí, essa pessoa tá passando engano para ela. Tá na ignorância espiritual. É isso que vai acontecer, tá? Aí ele fala, uma pessoa ignorante espiritualmente é alvo certeiro do ataque de espírito das trevas, pois a ignorância espiritual cega a pessoa, tirando a visão do sagrado de Deus. Então, vai ser atacado também por espírito das trevas, tá? Vai ser enganado aqui por pessoas também com mentes malignas, aqui nessa... E vai ser atacado por espírito das trevas. Você vê a desvantagem de você ficar na ignorância, né, pessoal? Aí ele fala, os perigos que a pessoa corre por desconhecer do mundo espiritual, e Deus fala de seu próprio povo, povo esse que está dentro da igreja. Então, são pessoas que estão dentro da igreja aí, que se declaram a igreja de Deus, né, pessoal? Não é a igreja de Deus, é um local que eles colocaram nomes variados e eles falam que aquele é o lugar de Deus, tá? Não significa que é a igreja espiritual de Deus mesmo, porque Deus tem uma igreja espiritual, que não é essas igrejas aí, tá? Aí ele fala que estão dentro das igrejas que diz servir a Deus, mas são levadas a perigo, né? E destruidora ignorância espiritual. Fere o sagrado de Deus como ações de loucura, servindo a deuses estranhos, por não terem conhecimento, discernimento espiritual. E com isso não tem temor. É o que acontece, né, pessoal? Em todos os grupos aí, sempre está levando as pessoas a servir a deuses estranhos. Tá? Até se não for um deus estranho, o próprio líder se torna um deus para a pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas ninguém pode esconder isso aí, que é um fato que está acontecendo na nossa cara, tá? É um fato que está acontecendo, tá? Então, o que é que ele fala aqui? Ele fala, fere o sagrado de Deus com essas loucuras, servindo a deuses estranhos por não terem conhecimento. Então, por não terem conhecimento, discernimento espiritual, e com isso não tem temor de Deus.
Então, uma pessoa que não tem conhecimento, discernimento, ela não vai ter o temor de Deus, tá, pessoal? Porque ela desconhece quem é Deus. Uma das coisas que as pessoas desconhecem aí, né? Que é no meio evangélico, que acontece, né? É o quê? É a pessoa. Estou acertando aqui, pessoal. É a pessoa, né? Como é que se diz? Ela ir buscar, ela só acha que Deus está na igreja dela. Ela não sabe onde está Deus, tá, pessoal? Essa é uma ignorância aí que está principalmente na igreja evangélica, católica, ou até alguns espiritualistas acham que Deus só vai se manifestar ali naquele lugar. Essa é uma ignorância, tá, pessoal? Que acontece no meio, todos os grupos religiosos. Essa é uma ignorância. Porque não sabe onde está Deus, tá, pessoal? Aí ele fala, a ignorância espiritual é uma grande causa de sofrimento humano. Cada um de nós é uma alma com um corpo e não corpo com a alma. A nossa alma já viveu muitas vidas e muitas viverão muito mais, dependendo do grau da evolução. Que quer dizer, quando menos evoluída for a alma, mais vezes irá encarnar até que não seja mais necessário. Então, olha, é o que eu falei aqui ontem. Se você não evoluir, não entra na frequência dimensional, a alma, sua alma, não atinge aquele nível de espiritualidade evoluída, você vai ter que voltar de novo. É tipo você foi para a escola, então você veio para aqui para a escola do mundo e não passou na matéria. Volta de novo, vai fazer de novo. Até você despertar e começar a trabalhar sua evolução, a você atingir o nível de consciência, né? Para você atingir para você e para muitos superiores. Porque eu já falei, pessoal, não vai. Se você ainda não está pronto, a espiritualidade sabe. Se ainda não está pronto, não está fazendo bem, você pode estar em um grupo religioso aí, tá, pessoal? Não é assim que funciona, tá? Você tem que entrar na frequência, tá? Porque, igual como os evangélicos pensar, aceitei Jesus, pronto. Aí ele está fazendo a bagaceira aqui. Aí não, mas eu vou ser salvo porque eu já aceitei Jesus na igreja, já fui batizado. Ah, mas você continua fazendo a bagaceira, você foi batizado na igreja e continua ainda fazendo bagaceira aqui? Como é que você vai ser salvo assim, pessoal? Ele pensa que aqui já aceitou, já pronto, já estou salvo. Por exemplo, eu despertei aqui, aí já estou salvo? Eu tenho que continuar o meu processo. Se eu parar, se eu chegar e for beber, ir pro bordel, fazer qualquer coisa aí, porque eu despertei, aí eu vou ser salvo. Você entende, pessoal? E esse pensamento está durando muito tempo no meio evangélico, né? Eu não sei, no meio espiritualista também. Tem alguns que já acham que, pronto, já despertei, eu sou melhor, eu sou isso. Tá. Ele não vai trabalhar a espiritualidade dele para evoluir a consciência dele, começar a fazer coisa boa aqui na realidade. Tá? Eles não vão. Pessoal, como é que pode isso, pessoal? Então, é esse pensamento aqui que ele vem trazendo, tá? E é por ele fala, e para isto que estamos aqui, para evoluir enquanto espírito, que somos espírito. Seremos eternos que escolher e encarnar para aprender melhor, relembrar que realmente somos uma centelha divina. Então, a gente é uma centelha divina, que a gente precisa alcançar esse nível dessa centelha divina, dessa alma divina que está dentro de nós. Mas o que é que a gente, quando reencarna aqui? A gente está fazendo bagunça, pessoal, tá? Todos nós estamos fazendo bagunça, tá? Não tem nenhum santinho aqui, não.
Todo mundo faz bagunça aqui, tá? E estamos aprendendo, tá? Por isso que estamos aqui estudando para evoluir, para melhorar. Melhorar como pessoa, como espírito, para poder alcançar esse nível de consciência e a gente ter a frequência dimensional para a gente sair dessa roda aqui de reencarnação, tá? É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Porque é assim que aconteceu o evangelho. Eu andei no meio evangelho, aceitei Jesus, está pronto, agora já estou salvo. Aí ele vai e continua aqui vivendo a vida dele, bagunçando. Vamos bagunçar aqui um pouquinho aqui, depois a gente vai embora para o céu. Será mesmo? Será que você vai para o céu? Essa é a pergunta, tá? Aí eu tenho que falar isso, pessoal, tá? Aí ele fala, há várias coisas que podem levar à ignorância espiritual. Uma delas é a falta de exposição ao conceito espiritual desde a infância. Se uma pessoa cresce em um ambiente onde a espiritualidade não é valorizada ou discutida, é provável que ela não desenvolva interesse em conhecimento nessa área. Então, se ela nasce no meio desde a infância, ela não vem ensinando o que a espiritualidade é. Quando ela entra no assunto da espiritualidade, principalmente a espiritualidade livre, que eu falo aqui, é estranho. É por isso que eu entendo aí vocês que estão estranha quando eu estou falando aqui, tá, pessoal? É normal, tá? O que é que ele está falando? Não é como o da minha igreja. O pastor não fala isso. Tá? É isso que acontece. Aí ele fala, se uma pessoa não cresce em um ambiente onde a espiritualidade não é valorizada e discutida, é provável que ela não desenvolva interesse e conhecimento nessa área. É possivelmente, né? Aí ele fala, outra causa comum é a influência de crença limitante ou dogma. Muitas vezes as pessoas são ensinadas a seguir uma única religião ou um sistema de crença sem questionar, explorar outra perspectiva espiritual. Isso pode resultar em uma visão estreita e limitada da espiritualidade. Então, é isso que eu estou falando aqui, é isso que acontece. Então, essa pessoa entra na ignorância por causa da crença limitante que ela recebeu, o dogma de alguma religião, tal, e às vezes veio até desde criança isso, né? Então, quando ela veio aqui falando de espiritualidade, principalmente essa espiritualidade livre que eu estou falando, então, isso aqui é por isso que ela resiste, por isso que ela tem uma resistência, porque ela não sabe. Então, ele fala que esta visão estreita, limitada da espiritualidade, então, eles falam lá, porque fala da Bíblia, né? Por exemplo, uma pessoa que é da igreja fala da Bíblia, mas é uma espiritualidade ainda limitada, porque sua consciência tem que deixar de ser criança, você se tornar um adulto. E já tem pessoas 30 anos numa igreja, pessoal, não sabe o que é espiritualidade. Aí como é que pode? Entende? Aí ele fala, a falta de curiosidade e interesse em questões também pode contribuir para a ignorância espiritual. Algumas pessoas simplesmente não sentem necessidade de buscar resposta para as perguntas sobre o sentido da vida, a existência de uma força superior ou a natureza da sua alma. Então, ela não busca isso, pessoal. Tem gente aí em grupo religioso que estão assim. Ela não sabe da existência, de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou, qual é a minha natureza, quem sou eu. Tem pessoas, eu encontrei aqui pessoas que estavam em grupo religioso que vieram me fazer essa pergunta aqui. Ela encontrou a resposta e foi, sabe, estão aqui agora comigo, tá? Aí ele fala, a ignorância espiritual pode levar vários efeitos negativos na vida de uma pessoa. Um dos principais efeitos é a sensação de vazio e falta de propósito. Então, por que é vazio? Porque ela não está conectada a Deus.
Quem vai completar esse vazio? É a ilusão do mundo? É as coisas que vocês estão procurando aí? A falta de propósito. Então, ela não tem um propósito. O propósito está na alma dela, que Deus mandou ela fazer. Ela tem um propósito. Mas ela está fazendo até outra coisa que não está dando prazer e sentido à vida dela. É isso que está acontecendo com várias, milhares de pessoas, pessoal. Até no meio religioso está acontecendo isso. Aí ele fala, quando alguém não tem a compreensão clara de sua conexão com algo maior ou de um propósito maior para a sua existência, pode se sentir perdido e desorientado. É isso que acontece, tá? Perdido. O que eu vim fazer aqui? Tá igual uma barata tonta, ó. O que eu vi? Meu Deus, tá desorientado. Foi a maioria das pessoas que eram de outro grupo religioso, que estão aqui no meu canal, estavam assim, pessoal. Eu, pela pergunta da pessoa, digo, nossa, a pessoa tá totalmente aí perdida nesse mundo, tá, pessoal? Mas graças a Deus ficou aqui e aprendeu muitas coisas, tá? Aí ele fala, além disso, a ignorância espiritual pode levar a uma falta de autenticidade e de autoconhecimento. Então, ela não tem falta de verdade e de autoconhecimento, de conhecer ela, a energia, o comportamento, o pensamento, ela tem falta disso. Sem explorar sua espiritualidade. Então, ela não explora a espiritualidade. Uma pessoa pode não ter compreensão profunda de quem ela realmente e do que o faz feliz. Isso pode resultar em uma vida baseada em expectativa externa. Então, ela se baseia em buscar coisa para ser feliz, né? Externamente. E na busca por realizações superficiais. Então, ela vai buscar coisas aqui superficiais, que é Matrix. Aqui, ó. Você vai ser feliz. Venha fazer isso. Aqui, ó. Você vai ser feliz. Olha aí, pessoal. Vi até uma propaganda, né? Até nas redes sociais, que dizendo assim, para você ser feliz, você tem que fazer isso aqui, ó. Você ter isso aqui para você ser feliz. É isso que eles vão oferecer. Será que vai ser feliz mesmo? Essa é a pergunta. A primeira coisa que faz é você ter dinheiro aqui, ó. Se você ter dinheiro, você vai ser feliz. A Matrix faz isso. Aí você, eu tenho que ter dinheiro para ser feliz. Não, você não tem que ter dinheiro. Você tem que ser feliz pela conexão com a sua espiritualidade. O dinheiro só vai ser uma consequência disso. Vai ser um cumprimento da sua felicidade. Mas as pessoas colocam que o dinheiro é tudo para trazer a felicidade a ela. É invertido, tá? Esse é o problema. Porque a gente aqui como ser humano precisa do dinheiro só para comprar coisas para a nossa subsistência aqui. Simplesmente isso. É um cumprimento. O corpo não é a verdadeira pessoa. O corpo é um cumprimento do espírito. Tá? Eu tenho que falar isso, tá, pessoal? Porque tem muitas pessoas enganadas. Então, ele fala, vai buscar realizações superficiais, né? A ignorância espiritual também pode levar uma falta de empatia e compaixão pelo outro. Quando alguém não está consciente da interconexão de todas as coisas e da importância de cuidar do bem-estar do outro, pode agir de forma egoísta e insensível. É isso que acontece, tá? Pela ignorância, vai levar a pessoa a se comportar de uma forma egoísta, porque ela não tem conhecimento, está consciente que todas as pessoas têm uma conexão espiritual. Então aí, vou querer saber dele, não? Ele que se vire. Tem espiritualista fazendo isso, pessoal, tá? Ele é que se vire, meu irmão. E é espiritualista, é da igreja. E eu vi pastor, pessoal, falando isso. Irmã, ela que se vire. Eu digo, nossa,
Isso me magoou muito, tá, pessoal? Isso, eu digo, trouxe confusão na minha... De como é que pode, dizendo que é uma pessoa de Deus, é assim que trata a irmã que veio pedir uma ajuda, um conselho, né? Uma palavra? É assim, pessoal. A pessoa é egoísta, insensível, não tá nem ligando para outra pessoa. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala: a superação da ignorância requer um desejo genuíno, então verdadeiro, de expandir a consciência. Então, se tem que ser verdadeiro que você quer isso, expandir a sua consciência e buscar resposta e, e buscar o conhecimento sobre questões espirituais. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. Então, ele vai dar uma estratégia. Primeiro, educação e exploração de coisas espirituais. Então, você tem que buscar educação espiritual, né? Que é o estudo espiritual. Você sabe que eu falei, estudo espiritual não é só o que a gente está fazendo. É quando a sua consciência começa a refletir no que eu falei, você está estudando, tá? Por exemplo, você assiste aqui esse vídeo, aí eu falei uma coisa, aí você tá lá, nossa, aquilo que o irmão Samuel falou, tal. Então, sua consciência ali está estudando, tá? Esse é o estudo que ele fala, exploração da consciência. Aí ele fala prática de meditação e reflexão. Então, não pode, pessoal. A prática da meditação, você não pode, porque ela vai equilibrar sua mente. E é a mente é que se está confusa, se você não está em equilíbrio, você não consegue até estudar, pessoal. A pessoa não tem uma concentração, sabe? Isso que acontece. Aí ele fala, terceiro, questionar a busca de respostas. Então, questione. Por isso que você está ouvindo aí meus vídeos, questione. Ah, irmão Samuel, isso. Como uma irmã que estava aqui no meu canal, ela achou estranho algumas coisas e veio questionar. Mas ela encontrou ele. Agora, você está com medo de encontrar a resposta também? Esse é o problema. Talvez isso eu não vou perguntar, talvez eu vou encontrar a resposta aí, o que eu não quero ouvir, tá? Aí, quarto, praticar gratidão e compaixão. Então, na vida de um espiritualista, uma pessoa, um cristão, um convertido, né? Tem que ter isso, pessoal. Prática de gratidão, ser agradecido e compaixão. Ter compaixão pelas outras, né? Aí, quinto, busca de experiência espiritual. Então, buscar experiências espirituais que não só dessa realidade, mas da realidade espirituais, para você ter consciência de que não só existe essa realidade, tá? Sua consciência vai tomar consciência. Então, muitos aqui do meu canal já experimentaram saída do corpo. Sonho lúcido, tá? Ainda aqui no meu canal não teve uma pessoa que experimentou EQM, né? A não ser que tenha aí pessoas que experimentaram EQM que até agora não falou comigo, né? Não comentou nada, tá? Mas eu sei de pessoas aqui que tiveram saída do corpo, tá? Foi um choque para ela, mas é importante para o crescimento da consciência dela, tá, pessoal? É um medo muito grande, tá, pessoal? Aí, será que a Bíblia fala sobre essa ignorância espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Aí vamos ler, Provérbio 12:23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas o tolo anuncia a sua própria ignorância. Então, a pessoa que é prudente, ela vai ter prudência. Ela vai usar a sabedoria dela aqui nessa realidade. Mas o tolo, pela sua própria, anuncia a sua própria ignorância. Então, como é que o tolo anuncia a sua própria ignorância? Pelo comportamento dele, pessoal, tá? Então, pelo arriar das malas, eu já conheço quem é o viajante, tá?
Então, quando uma pessoa, mesmo que não seja pessoalmente, você escreve aqui no meu chat aqui do YouTube, né? No meu canal, você escreve aí. Então, pela escrita que você faz ali, eu já percebo o viajante que você é, tá? É isso, pessoal, tá? Mas isso por causa da experiência que eu tive espiritual, pelas coisas, pelo conhecimento, pelo estudo de psicologia. Então, um conhecimento assim profundo que eu sei, tá, pessoal? Mas você que desperta a consciência, você vai perceber pelo seu sentimento aquela pessoa se é de verdade, se está falando mentira. Você vai perceber, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Atos 17, 30, 30, vamos ler. Ora, não levo Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica ao homem que todos da toda parte se arrependa. Então, Deus não vai levar o tempo da sua ignorância, tá, pessoal? Enquanto você não desperta, tá fazendo aí besteira, Deus não vai levar tempo essa ignorância sua. Mas Ele quer que todos, de todas as partes do mundo, né? Daqui dessa realidade, se arrependa. Se arrependa. Não, eu não estou na verdade. Tem que ser sincero, não é isso, tá? Aí, essa ignorância, o tempo da ignorância vai embora, tá? Aí ele fala, Efésios 4, 18, 19. Entebrenecido, então escuro, né? No entendimento, separado de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração. Então, essa ignorância está na humanidade, né? E em algumas pessoas por causa da dureza do coração. Porque Deus está querendo dar sabedoria, está querendo dar, mas a pessoa resiste à espiritualidade, pessoal. Quantas aqui no meu canal estão nessa situação? Estão endurecendo aí as coisas. Está ouvindo, sentindo algo diferente, tá? Está sentindo, eu sei. Mas pelo o entebenecido, né? Escuridão, pela escuridão no entendimento dela, então, ela está na ignorância espiritual, separado de vez pela ignorância que há nele. Então, essa ignorância está na pessoa pela dureza do seu coração. Então, quanto mais a pessoa endurece o coração para o espírito, você vai ficar nesse estado de consciência. Por isso que eu falei, por que não temos que vibrar nesse estado de consciência? Como é que você sai desse estado de consciência? É você não endurecer o coração para a espiritualidade. E tem muitas pessoas endurecem o coração por causa que crenças não estão entendendo o que é espiritualidade, sabe? É por isso que eu aconselho aqueles novos que estão... Continue aqui, pessoal. Não vá tirando já uma conclusão. Você vê um vídeo meu, aí já vai tirando conclusão. Eu estou aberto para pergunta. Você viu alguma coisa interessante? Você fala, irmão Samuel, isso. Pergunta, tá? Eu vou chegar, boa tarde, bom dia, irmão, tudo bem e tal. E vou responder a sua pergunta. Segundo a espiritualidade quer, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 12, 1. Aquele que aprende a gostar, que o corrige, o que detesta a repreensão fica na ignorância. Então, se você não gosta de ser repreendido, né? Corrigido, o que detesta a repreensão fica na ignorância. Então, tem muitos aqui, quando é corrigido, ele não gosta. Vai ficar na ignorância. O que é que ele vai fazer? Ah, não gostei. Aí vai sair do meu canal, não vai querer saber. Então vai ficar lá na ignorância.
porque não gosta de ser corrigido, tá? Aí o que, é que a Bíblia fala? Salmo 76, 22. Eu estava embrutecido, ignorante, embrutecido, escurecido, né? Ignorante, era como um irracional a tua presença. Então, o salmista fala que ele estava como, antes de conhecer o Senhor, estava embrutecido, embrutecido, né? Estava ignorante, né? Ignorante era como um irracional. Então, uma pessoa que não tinha raciocínio. A tua presença. Então, não é não é você estar na igreja que vai fazer você estar na presença de Deus, tá, pessoal? Quando você está na ignorância da consciência, você está separado de Deus, tá, pessoal? Essa é a separação de Deus. Ah, mas eu estou no grupo aqui da igreja há muito tempo. Eu sinto muito, tá? Mas se você não despertou, não entrou na evolução espiritual, no processo da sua consciência expandir, você não está na presença de Deus. Eu sinto muito de falar isso, tá, pessoal? Mas é isso que acontece. Aí, ó, olha o que é que fala aqui em Oséias. Oséias 4, versículo 6. Eu acho que os evangelhos conhecem esse versículo aqui. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, pessoal, olha que Osé fala aqui: o meu povo foi destruído, né? Povo de Deus, porque faltou conhecimento, pai. Não faltou nada material para o povo de Deus, mas faltou o quê? Conhecimento de Deus. Então, pois tu me rejeitaste, então eles endureceram o coração. Rejeitou o conhecimento de Deus, também eu te rejeitarei. Então, se você rejeita o conhecimento de Deus, a espiritualidade, a conexão, Deus vai rejeitar você, pessoal. Não tem como, tá? Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecesse da lei de Deus, também eu esquecerei do teu filho. É bem claro, tá, pessoal? O que ele prova e enfrentou, e é o que está acontecendo hoje. Muita gente rejeitando o conhecimento de Deus, a conexão com a espiritualidade, que vai trazer o conhecimento, que você vai se tornar um sacerdote. Então, você não se torna um sacerdote. E aí fica aí, tá? Tem acontecido aí muito, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Isaías 5,13. Pois todo o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Então, pessoal, olha o que aconteceu com aquele povo. Foi levado cativo por falta de entendimento, e tiveram fome. Mas hoje a falta de conhecimento leva à fome espiritual do seu espírito, pessoal. E a sede secará de sede. Então, falta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a água pura para nos purificar, matar nossa sede. É a palavra de Deus, tá? A água, então, vocês vão sentir falta dessa água, tá? Teve gente aqui, pessoal, que chegaram, estava com a sede do conhecimento da água espiritual, que ela assistia meu vídeo. Já tem outro irmão perguntando, já tem. Então, hoje, ontem mesmo, eu baixei o vídeo aqui, pessoal, né? Eu tinha ido comer, aí baixou o vídeo. Eu, quando eu vi, já tinha duas visualizações do meu vídeo. Eu nem tinha uns 2 minutos. Então, tem pessoas que estão assim no meu canal, estão com sede, pessoal.
porque passou muito tempo aí sem ouvir essas coisas, com sede, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Cadê, pessoal? É isso? É aqui. Cadê? Provérbio 9, versículo 6. Deixe o insensato e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então, deixa o insensato, né? Aqueles que estão cometendo aí, os que estão na ignorância, e andar pelo caminho do entendimento. Então, o caminho do entendimento da espiritualidade, para que você cresça espiritualmente, tá, pessoal? Aí ele fala, Jeremias 4:22. Deverás o meu povo estar louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendido, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Então, pessoal, olha o povo de Deus. O Deus estava falando que devera o meu povo está louco. Então, tá dando loucura no povo de Deus. Por quê? Pela ignorância que eles estão vibrando. Qual é a ignorância que eles estão vibrando? Já não me conhece. Então, não conhece a Deus. Ele diz que conhece a Deus, mas não conhece. São filhos nécios. Então, são filhos loucos. Nécio está cometendo loucura. E não entendido, e não tem entendimento. São sábios para fazer o mal. Então, ele está usando a sabedoria de sábio para fazer o mal, mas não sabe fazer o bem. Então, você não tem o verdadeiro entendimento, não tem a verdadeira sabedoria. Todo aquele pessoal que está em um grupo religioso, que ele chega e não está fazendo bem, está fazendo mal, ele está na ignorância. Se você não aprendeu, você não tomou consciência do jogo que você está. Você está até em um grupo aí, mas está cometendo coisas, está fazendo mal. Então ele disse, o meu povo está como louco. Está Deus falando para Jeremias, o meu povo está como louco aí. Os sábios estão fazendo mal, de fazer o bem está fazendo mal. Não sabe fazer o bem. Então, foi isso que Deus falou para Jeremias, né? Aí, o que é que ele fala mais? Mateus 7:26. Aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato. Então, louco, que edificou a sua casa sobre areia. Então, a pessoa faz uma casa lá sobre areia, o vento vem, a água, leva tudo. É assim, pessoal. Se você está ouvindo a palavra, mas você não absorve aquilo, não tem alimento para a sua alma, você não cresce espiritualmente, não adiantou de nada, tá? Aí, Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceram. Então, entraram na ignorância porque, tendo conhecido as coisas de Deus, não glorificaram a Deus. Tem muitos assim. Resistiram. Não deram graças a Deus. E antes o seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, houve escuridão, o coração escureceu, o coração ficou duro, está resistindo à espiritualidade. Então, não tem a verdadeira sabedoria, não tem verdadeiro entendimento. Então, está na ignorância espiritual, está escuro. Toda pessoa que está no escuro está na ignorância espiritual. Aí, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. É a vossa santificação, que vos obtenha da prostituição. Então, da prostituição até espiritual, tá, pessoal?
O seu espírito não pode se prostituir, nem seu corpo físico, nem o seu espírito. Como é que o espírito se prostitui? Você entende agora porque ele falou lá da idolatria? O povo, quando entra na ignorância espiritual, ele começa a entrar na idolatria espiritual. É isso, é uma prostituição, tá? Por esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, santificação aqui é como separação. É a vossa separação das coisas que não agrada a Deus, tá, pessoal? Você tem que estar separado. Separado para fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente desperta, é Deus separando a gente. É por isso que a gente, aquele que o sintoma de um despertar espiritual, ele se reserva mais, ele é mais contido, ele não fica no meio. Então, ele começa a sentir as energias, ele começa a sentir mal. Então, está separando ele para um trabalho espiritual. Tá? É isso, tá, pessoal? Aí ele fala, Tito 3, verso 3. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensato, desobediente, atrevido, servindo a várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Então, quando a gente não está no despertar, pessoal, a gente está nessa bagaceira aqui, tá? Ele disse, no outro tempo a gente era assim, tá? Mas por causa do despertar, a nossa consciência, a gente foi melhorando, né? Se você era desobediente, começou a ser obediente. Se você era louco, começou a ser a mente sã. Era atrevido, não é mais atrevido. Servindo a várias concupiscências, se você servir a vários desejos da sua carne e deleite, você não vive mais. Vivendo em malícia, inveja, você não tem mais, você tem amor. Odiando um ao outro, você não odeia mais, você tem amor a essa pessoa. É isso que acontece com o despertar da gente. Então, você sai dessa ignorância, porque isso tudo aqui é quando você está vibrando nesse estado de consciência que é a ignorância espiritual. Então, a gente estava assim, pessoal, tá? Principalmente o pessoal do meu canal aqui, a gente estava nessa bagaceira, tá, pessoal? Todo mundo é assim, tá, pessoal? Todo mundo passou nessa bagaceira aqui, tá? Mas estamos que melhorando. Como é que a gente melhora? É a gente se conectando com esse Deus e pegando conhecimento, trabalhando a cada dia para a gente melhorar, pessoal. Porque senão a gente não melhora. A gente vai se tornar um ser humano aqui, um demônio, um diabo. A gente vai fazer mal a outras pessoas. Tá, pessoal? Por isso que precisamos. Aí ele fala, 2 Pedro 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para ser presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na corrupção. Então, esses que ficam aí blasfemando, não entende, vai perecer na corrupção dele, tá? Então, se você fica como um animal irracional, é que não tem raciocínio, né? Tá na ignorância espiritual, segue a natureza humana, você vai ser feito para ser preso. Então, você vai ser preso, você vai ser o quê? Um escravo. E você vai ser morto o quê? Morto espiritualmente. Você vai estar morto para com Deus. Você não vai ter o conhecimento da vida espiritual. Aí ele fala, então, vai blasfemar, porque não entende, perecerão na sua corrupção. Então, ele não entende, vai perecer na sua corrupção. Por isso que você ficar nessa vibração da ignorância espiritual, você vai ser morto espiritualmente. E essa morte espiritualmente é o quê? Tem aqui no meu canal. Eu falei sobre a morte espiritual, que é o quê? É a separação desse Deus, pessoal. Você não atinge a frequência, então você fica no lugar dos mortos. Aonde é o lugar dos mortos?
Eu falei aqui também. É umbral. Tá tudo aqui, pessoal, que eu tô falando. Entende? Então, tudo que eu tô falando tem conexão com os vídeos que eu já gravei aí. É isso que acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo, né? Eu espero que, pelo menos, esses que estejam no meu canal, principalmente aqueles escondidos na Cocó, comece a trabalhar a consciência, levar, e ele, como é que se diz? Se torne uma boa pessoa, tá, pessoal? É isso que a gente está aqui, para melhorar, levar nosso nível de consciência, despertar e a gente atingir um nível de frequência dimensionais. Porque a gente não tem frequência dimensional agora. A gente está trabalhando, tá? Mas é isso, tá? A gente vai ali, trabalha a nossa energia, depois a gente começa a dar um erro, aí depois volta de novo e a gente vai continuando, tá, pessoal? A espiritualidade vai nos ajudando e assim a gente leva a vida. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês aí pela visualização aí, pelas coisas, vocês até que estão assistindo aí escondido na Cocó, continue, tá? Até vocês saírem dessas inércia, dessa ignorância e começar a despertar a consciência, tá, pessoal? Continue. Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!